Olá, galera! Então, nas nossas aulas de associação de resistores, nós vimos muito sobre como associar o resistor em série, em paralelo ou de maneira mista. Só que agora, nós não vamos associar só os resistores propriamente ditos com uma energia onde só serve a minha diferença de potencial. Agora a gente vai associar os geradores. Eu adoro o exemplo de pilha para ficar mais fácil. Só que vamos relembrar, numa associação em série, quais são as características? A corrente será a mesma para todos os resistores, o que faz com que eu some as resistências, ok? E também lembrar que numa associação em série, seja lá qual for, cada resistor vai ter a sua diferença de potencial, ou seja, a sua própria energia, ok? E numa associação em paralelo, qual é a graça da associação em paralelo? É que elas estão submetidas à mesma diferença de potencial, ou seja, elas estão submetidas à mesma energia. Para saber quais são as associações, qual é a resistência equivalente, por exemplo, faço o inverso da resistência ou algo parecido, como o produto pela soma, para você descobrir logo quem é essa resistência equivalente. Sem muitas delongas, eu já vou mostrar para vocês aqui as associações de geradores, ok? Então, eu estou aqui associando geradores. É obtida, ó, coloquei para vocês, é obtida quando se liga entre si todos os polos positivos dos geradores e todos os polos negativos. Nesse tipo de associação, convém que todos os geradores tenham a mesma força eletromotriz, FEM, para que não dissipem parte da energia que fornecem ao circuito externo. Então, eu posso associar eles de maneira que eles estejam em série ou em paralelo, como vocês estão vendo aqui no esquema. Então, lembrando, quais são as definições de uma associação em série? A corrente tem que ser a mesma para todos os resistores, ok? Então, se a corrente é constante, o que eu vou ter de diferente aí? Para cada resistor, eu vou ter a minha energia, eu vou ter minha força eletromotriz. O meu gerador, ele vai ter para cada resistor a sua própria energia, ok? Lembra lá da DDP, a diferença de potencial, a voltagem para cada resistor, vai ser uma diferente, ok? E não vai ser diferente aqui numa associação em série, tá, Analisa? Não estou entendendo, então vamos lá. É a mesma corrente para todos os resistores, só que cada um vai ter a sua energia. Para eu saber quem é a energia equivalente, o que eu faço? Eu somo todas essas energias, ok? Então, tu vai lá e soma. Aí tu vai descobrir, por exemplo, eu tenho 3 E's. Não vai ser a soma de E, mas é mais E, que é a mesma coisa que 3 vezes E, ok? E os resistores, Ana? Como é que eu vou saber quem é o resistor equivalente? É a mesma coisa que a gente fazia lá na associação de resistores mesmo. Nós vamos somar os resistores para saber quem é a resistência equivalente, ok? Não esquecendo da corrente ser a mesma que vai passar por todos os resistores. Então, por exemplo, olha como é que eu fiz aqui. Eu tenho o resistor do meu sistema e eu tenho aqui a demonstração da associação dentro de um gerador. Esse aqui é um gerador. E o que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, é uma pilha. Ok? Aquela associação de pilhas aqui, essa aqui, ó. Deixa eu voltar. Tá vendo essas 3 pilhas aqui? É assim que eu vou representar uma pilha, mais um gerador, mais um outro gerador, ok? Vai estar ligada ao meu circuito, que vai ter uma resistência, ok? E eu quero saber quem é essa resistência interna do meu gerador. A gente está falando dessa resistência interna do gerador, ok? Coloquei para vocês como é que vai ficar esse esquema desse circuito, né? O esquema desse circuito dentro de quando eu associo os geradores em série. É utilizado para que se forneça maior diferença de potencial ou tensão ao circuito externo, quando necessário, ok? Então, por exemplo, se eu quero saber a resistência, a corrente que vai estar passando por esse resistor, vai ser a mesma corrente que vai passar por esses resistores aqui dessa associação, ok? E em paralelo, qual é a definição para que um resistor seja chamado de associação em paralelos? Né? Como é que eu sei que esses geradores vão estar em paralelo, Ana? Porque a corrente ela tem que escolher um caminho, ela se divide. Quando ela se divide,
eu tenho uma associação em paralelo. Qual é a característica de uma associação em paralelo? Elas estão submetidas à mesma energia. Então, o gerador ele vai ter que ter a mesma energia, ok? A mesma força eletromotriz para toda a pilha associada. Então, tem aqui, digamos, uma pilha 1, pilha 2 e pilha 3. Se eu quero saber qual é a energia equivalente, a mesma energia que vai estar na pilha 1 tem que ser a mesma da 2 e a mesma da 3, ok? Então, a energia equivalente é igual à mesma de todos os resistores. E se eu quiser saber a resistência equivalente, é a mesmo esqueminha lá da sucessão de resistores, ou produto pela soma, ou inverso da resistência. Mas é fácil mesmo. É a quantidade de resistores que você tiver, da resistência que você tiver, e elas têm que ser iguais para que forneça energia para o circuito. Eu até coloquei isso lá no início para vocês. Aqui, ó. Nesse tipo de associação, convém que todos os geradores tenham a mesma força eletromotriz para que não dissipem parte da energia que forneçam um circuito externo. Então, eu tenho aqui, olha, a representação de como eu vou fazer com a soma dessas energias, desses resistores, para associar ele ao meu circuito. É utilizado para se obter uma resistência interna inferior à resistência de cada gerador, ok? Essa é a nossa aulinha de hoje. Nós vamos fazendo os exercícios para treinar essas associações. A eletricidade ela não é difícil, mas ela é complexa. É importante a gente associar e entender e como é feito, por exemplo, a associação de pilhas. Eu incentivo vocês a fazerem umas associações com pilhas e ligarem coisas a ela, uma lâmpada, uma LED, para fixar melhor esse conteúdo para vocês, ok? Então, até a próxima aula, galera.